Olá, irmãos e irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Vamos dar sequência aí aos nossos vídeos sobre cura física. Contamos aí mais uma vez com a participação dos irmãos, das irmãs, nos ajudando aí a propagar esses conteúdos, esses vídeos. Então, se estiver gostando, dê o joinha, compartilhe os nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Então a nossa intenção realmente é de toda semana estar colocando um novo vídeo em diversos conteúdos, desde as áreas mais espirituais, mas também muitas coisas do nosso cotidiano, da nossa rotina, conteúdos que a gente garante ser para elevar um pouquinho a nossa vibração, o nosso nível de consciência, de compreensão sobre o mundo e a nossa relação com esse mundo. Inclusive nos lembrando aí desse nosso poder de co-criar a realidade que a gente quer. E nesse caso desses vídeos, a nossa realidade de bem-estar, a nossa realidade de saúde, de boa disposição. Eu me chamo Sérgio e vamos agora dar sequência aos nossos vídeos. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo o quanto a ciência é importante. Essa ciência mesmo acadêmica que nós estamos falando, os cientistas aí do nosso mundo, né, que estão sempre estudando a questão das doenças, a questão da própria a saúde, as cirurgias, enfim, todo o cuidado que a ciência aí emprega para com o nosso bem-estar, o nosso conforto, enfim, para que nós mantenhamos esse processo de evolução da forma cada vez mais tranquila e confortável. Mas vocês já pararam para analisar se a ciência ela tem toda essa importância que, sem sombra de dúvidas, acho que ninguém pode refutar isso, ninguém de bom senso refutaria isso, mas imagine então sobre a ciência da vida. Porque se a gente analisar bem, a ciência da vida é a original ciência. E ela é tão importante porque quando os próprios cientistas estão estudando, eles estão fazendo nada mais, nada menos do que tentar interpretar, do que tentar entender e até utilizar algumas inteligências dessa ciência da vida. Ou seja, os próprios medicamentos alopáticos, eles são baseados em princípios da natureza. E mesmo quando são criados, né, com base em princípios sintéticos, eles imitam alguns princípios, alguma inteligência que já existe na natureza. Ou seja, nós voltamos para essa ciência original, essa ciência natural da natureza, como a ciência mais importante em todos os níveis. E importa a gente relembrar também que, não por acaso, essa ciência da natureza, ou melhor, a ciência da vida, ela já está impregnada. Ela faz parte da nossa própria constituição e de todo esse meio da qual nós participamos ativamente. E aí nós voltamos para aquele ponto de que a gente fala da nossa farmácia interior. Então essa ciência natural, original, da minha vida, da vida do meu corpo, da minha vida física, ela tem uma sabedoria muito profunda. E ela tem acesso a essa farmácia interior, obviamente que aí a gente vai estar por meio da alimentação, dos bons hábitos, dos bons pensamentos e até o nosso campo emocional, a gente vai também estar permitindo que essa farmácia seja acessada, acionada ou ativada da melhor forma possível. Mas o que dificulta também esse processo? A nossa própria desconexão com o nosso corpo físico. E é interessante a gente pegar também a meditação novamente, porque a meditação é sim um estado de nos colocar em contato conosco mesmos, e primeiro a partir do nosso corpo. É muito importante a gente avaliar que quando a gente começa um processo de meditação, a gente chama a respiração consciente, ou seja, que a gente tome consciência da nossa respiração, que a gente respire da forma correta, para prover o corpo do tempo necessário para a própria oxigenação e a troca de gases interiores, né? Trazendo gases renovados, oxigênio mais puro. E a respiração também é importantíssima. Então, na meditação, eu tomo consciência de cada parte do meu corpo. É importante fazer isso no início de uma meditação. Então, eu visualizo o meu corpo e eu vejo o que está tenso no meu corpo. Às vezes eu estou com os dentes travados, às vezes eu estou com a face muito tensa, então eu vou relaxar. Pode ajudar tocando num primeiro momento, às vezes os dedos, a musculatura da perna, de um braço, coisas que a gente não tem consciência. Quando a gente se coloca no processo de meditação, a gente tem que tomar consciência do nosso corpo e também do ritmo respiratório. E a respiração ela é tão importante que, seja para um atleta de alto rendimento,
seja para também no momento de cantar, seja para o momento de se acalmar, seja para o momento de se preparar para alguma atividade, seja ela mental, seja ela física. Então a respiração também está totalmente engendrada aí dentro desse processo para que a gente tenha o bem-estar, para que a gente consiga um melhor nível de concentração para alguns casos ou de relaxamento em outros. Ou seja, baseado no que eu quero fazer, na minha intenção do que eu vou praticar. Mas é realmente importante que a gente tenha contato com o nosso corpo, que a gente aprenda a reler o nosso corpo, que a gente observe o que o nosso corpo está nos dizendo, os feedbacks que eles estão dando, e assim a gente começa também a conversar, a dialogar e a entrar em maior contato, em maior conexão com o nosso corpo físico, que é o nosso instrumento nessa dimensão mais física, que é o próprio veículo da nossa consciência nesse mundo material. Nós viemos falando aí também, ilustrando o nosso corpo, né, de forma figurativa, como uma máquina biológica perfeita. Mas ele não é simplesmente uma máquina biológica, como uma máquina no sentido de apenas nos dar vida. Assim como também quando a gente constrói um carro, a gente não constrói um carro simplesmente para que o carro exista. Então a gente tem que ir um pouquinho além desse propósito. Existe um propósito muito maior do seu corpo físico, da sua saúde, e esse propósito ele está totalmente inerente à sua própria autorrealização, à sua capacidade de se autotransformar, de buscar a sua felicidade, o seu conforto, de compreender o seu redor. Lembrando que nós somos seres espirituais, numa experiência humana, numa experiência física. Então existe um propósito muito maior. E eu já faço a chamada, vou deixar aí no link também, no nosso vídeo, para o ciclo Savoir-Faire. Novamente a gente volta ao ciclo Savoir-Faire, que é saber fazer, que trata dessa missão da nossa alma, né, de como nos autorrealizar, porque realmente não faz sentido nenhum viver se a gente não estiver se autorrealizando, não faz sentido nenhum viver se nós não tivermos saúde, tirando, obviamente, a gente não vai entrar no mérito da questão kármica, mas estamos falando das pessoas que têm sim condição de estar em boa saúde e não estão tendo simplesmente porque estão esperando aquele alarme da doença tocar. Então, cuidado, é muito importante que a gente busque o alarme de forma consciente e não pela dor, como a gente costuma dizer. Então, essa máquina biológica que é perfeita, que nós chamamos de corpo físico, ela não existe apenas para nos dar vida. Ela é um veículo da nossa própria autorrealização, desse propósito muito maior que existe na vida de cada um de nós. E que cabe a cada um de nós, então, nos autorrealizarmos e buscar também esse propósito, tentar entender o que nos faz bem. Vão lá, busquem o ciclo Savoir-Faire, que de uma forma ou de outra vai ajudar muito a quem não tem essa consciência do propósito também, porque dificulta. Até essa questão da saúde física, é difícil a gente manter uma saúde física, um estado de bem-estar físico, se nós não estamos nos autorrealizando no dia a dia. Eu estive fazendo alguns estudos pela internet mesmo, né, sobre alguns aspectos dessa cura, da cura física. E o que eu encontrei? Algo que eu achei muito precioso nesse momento, né, para trazer para esse vídeo de forma bem resumida. Mas é dito cientificamente, ou seja, existe uma pesquisa científica sobre esse ponto, que diz que existem 9 fatores para as curas radicais. O que eles consideram as curas radicais? As pessoas que estão em estágio terminal de alguma doença, seja o câncer, outras doenças aí. Então a pessoa, quando ela se encontra nesse estágio terminal, existe sim a possibilidade de cura. E existem 9 fatores que são primordiais. 2 desses fatores, eles vão ser físicos. Os outros 7 fatores, eles são mais sutis. E aí eu queria trazer agora, elencar cada um desses fatores para cada um de vocês, e num próximo vídeo a gente vai falar sobre cada um desses fatores, mas eu queria primeiro dar uma ideia para vocês sobre esses 9 fatores. E aí eu chamo a atenção novamente. 2 fatores são físicos, que se trata da própria alimentação, ou seja, o que nós ingerimos no dia a dia. Aí eu me lembro também um dito popular, que fazendo a comparação com outro dito popular, aquele que fala assim, diga-me com quem andas e eu direi quem és, também aquele outro que não deixa de ser uma brincadeira, mas traz uma verdade, que é o que diz, diga-me o que comes e eu direi qual será o seu nível de saúde, ou o seu nível de boa disposição e de bem-estar. Então tem muito a ver. Então vamos lá, o primeiro fator é a alimentação, e o segundo fator, que eu achei fantástico, que são as ervas.
E aí a gente volta de novo para essa inteligência dessa ciência que é original, que é a natural, que é a própria inteligência da vida, que está na natureza. Então essa é a nossa verdadeira farmácia, longe das drogas, longe dos medicamentos alopáticos. E obviamente nós sempre precisamos sim considerar a ciência terrena. Essa ciência ela é importante e nós precisamos fazer o uso sim. Inclusive todo o processo de cura, mesmo hoje em dia quando a gente busca alguma cura em nível espiritual, a orientação que a gente recebe da espiritualidade é o seguinte: continue tomando os medicamentos alopáticos, os medicamentos que os médicos pediram para você tomar, continue seguindo as orientações médicas, fazendo as suas consultas, os seus exames, seguindo tudo direitinho, mas acrescente a isso esses outros fatores. Então a gente deixa aqui a mesma dica, a mesma orientação que a espiritualidade nos traz. Então nós vamos cuidar sim da nossa alimentação, nós vamos buscar sim essa farmácia dessa ciência natural original da própria natureza, né, que estão aí nas ervas. Então obviamente a gente vai buscar com quem conhece, com quem sabe. E agora também eu vou trazer os outros 7 termos, os outros 7 fatores, que são tomar posse sobre a sua saúde, seguir sua intuição, liberar emoções suprimidas, aumentar emoções positivas, buscar suporte social, aprofundar sua espiritualização e ter uma boa razão para viver. O que importa a gente dizer novamente, só relembrando, que 2 são físicos e os outros 7 eles são emocionais, mentais e espirituais. Para trazer um pouquinho mais de conhecimentos e experiências científicas que foram feitas, houve uma outra pesquisa científica também realizada no exterior, salvo engano, nos Estados Unidos, e vários pacientes também em estágio terminal, a maioria em câncer. E o que eles começaram a observar? Os próprios médicos, enfermeiros e técnicos que ali estavam cuidando dessas pessoas, que todas as pessoas que tinham algum grau de espiritualização, e quando a gente fala de grau de espiritualização, a gente está falando do sentido de que a consciência da pessoa, ela não se assentava simplesmente nas coisas materiais e nem no corpo físico. Então, as pessoas que tinham esse grau de espiritualização, ali no momento do desenlace, quando elas não tinham mais jeito realmente, e aí foram as pessoas que não entraram no processo de convalescência, de cura, que realmente desencarnaram, o que esses médicos e os cientistas que estavam acompanhando as equipes perceberam? Que as pessoas que têm esse nível de espiritualização, elas conseguiam desencarnar de forma muito mais tranquila, de forma menos amedrontada, com menos desespero e muitas vezes até com muita calma e serenidade, porque exatamente pela pesquisa que foi feita, essa pesquisa também foi científica, ficou esclarecido ali pela conclusão dos trabalhos ali, dos testes feitos e de todas as comprovações, de que as pessoas com esse nível de espiritualização, como a consciência delas não se assenta no próprio corpo físico, na própria materialidade, então de alguma forma elas encontravam um sentido que deixavam elas mais serenas e que ia muito além do que elas conseguiam apenas enxergar neste mundo físico. Ao contrário, as pessoas que não tinham nenhum nível de espiritualização, e nós não estamos falando de uma pessoa que tem religião, nós estamos falando das pessoas que vivenciaram uma religiosidade e alcançaram um grau de espiritualização mínimo, ou seja, a compreensão daqueles ensinamentos, daquelas verdades. Isso sim é o grau de consciência. Então, as pessoas que não tinham essa espiritualização, essa religiosidade, elas entravam muito mais em desespero, inclusive elas morreram mais cedo, com muito mais sofrimento, inclusive com processos mais de dores e de agonia. Então, exatamente porque a consciência, tudo que a consciência acreditava como real, ou a consciência dela se assentava quase que completamente apenas no corpo físico. Então, a pura percepção, a simples percepção de que o corpo estava doente e estava morrendo, isso deixava elas em desespero. Eu acho que vale muito a pena trazer esse exemplo, por isso eu trouxe, para nos fazer refletir, que é um dos fatores, né, buscar a nossa espiritualização. E lembrando que os outros 7 fatores sempre são no âmbito emocional, espiritual ou mental. E a religião, uma das missões das religiões, da religiosidade bem vivenciada, é exatamente trazer conhecimentos que nos deem clareza nesses aspectos
mental, racional, emocional, para que reflita então saúde. Isso chama-se, né, nas religiões, a tomada de consciência. Então é muito importante a gente ter esse discernimento. Ora, minha gente, se existem esses 9 fatores que são para as curas radicais, ou seja, para pessoas que estão em estágio terminal, imagine se a gente começar a aplicar esses 9 fatores a partir de agora. Então, se para os casos terminais há uma possibilidade, imaginemos para nós, que estamos aí já, talvez por meio desse vídeo, utilizando como alarme para nos despertar diante da nossa responsabilidade sobre a nossa própria saúde física, mental e emocional. Então, acho que a gente já chegou a hora já passou da hora da gente compreender isso com um pouquinho mais de clareza, consciência, e assim a gente ter uma vida cada vez melhor. Então vamos ficando por aqui, inscreva-se no nosso canal, dê o joinha, compartilhe com seus amigos e amigas, com seus familiares, vamos propagar alguns conteúdos aí que valem mais a pena no nosso dia a dia, porque está muito difícil, às vezes alguns conteúdos que tragam algum nível de conhecimento. Nós fazemos com muito compromisso, com muita responsabilidade e com muito carinho para entregar para cada um de vocês, ainda que de forma simples, por meio desses vídeos. Então, no próximo vídeo nós vamos estar falando de cada um desses fatores de forma um pouquinho mais detida, um pouquinho mais profunda, e nós nos vemos lá. Fiquem bem, fiquem em paz e mais uma vez, a saúde é o nosso estado natural. Até mais.